de evangélico eu tenho 20 anos já. Eu liberei já, recebi Jesus em 94, quando eu recebi. Eu com minha esposa, nós éramos da Assembleia de Deus, ficar distante daqui, a gente mora aqui do lado, foi melhor do que eu aceitar. A gente está aqui desde dezembro, estamos gostando muito. Eu vou oferecer mais. Vai gostar. A gente fica muito no banco. Assim que eu sou muito mais. Apesar que a gente aprende aqui na próxima vez, a gente aprende muito. Mas nunca é demais, né? Conhecimento nunca é demais. Fala aí, quem vai agora? Meu nome é Rosângela Rodrigues, eu sou da Igreja Batista Cristo em Vida de Nilópolis, meu nome é pastor. Eu estou fazendo aprender mais, né? Junto dele, ao lado dele, ajudar. Há mais de 20 anos na igreja também. Não lá. Eu sou batizada na congregacional. Mas aí eu passei depois para Batista. Eu casei com o marido e congrego na Batista. Repete seu nome. Rosângela. Estou pedindo para eu tentar gravar, tá? Olha com calma que até o final, em nome de Jesus, eu consigo. Fala aí. Falta você. Meu nome é Felipe. Felipe. Eu sou cobrado de não apacentado desde 2012. Nasci no berço evangélico, mas andei tempo esperando o ano pelo mundo aí. Estamos aqui hoje para crescer na graça e no conhecimento. Assim seja. E a Marta, quando ela está sentada em janeiro, tem 6 anos de evangélico. Estava na Assembleia de Deus. Meu nome é Erivan, sou do Ministério Apacentar de Repete o Heliópolis. nome. Erivan, Erivan. sou do Ministério Apacentar de Heliópolis, pastor José Carlos. Sou evangélico há 5 anos. Tem um povo aí, bastante tempo na igreja, isso é bom. É sinal que há esperança para nós que temos muito tempo de igreja, amém? Há esperança para nós. Como eu falei, sou Beth, estou aqui no Ministério Apacentar há mais ou menos uns 5 anos. Vai fazer 5 anos em outubro agora. Nasci no Evangelho,
Ministério Apacentar e agora eu estou trabalhando na Rede Jovem. Qual o seu nome? Paulo Douglas, Pedro. Paulo Douglas. Então a gente vai ver, antes da gente começar a matéria, eu gosto de, o pessoal que já me conhece das outras turmas, né, eu estava dando aula nas outras turmas até agora, né, e o pessoal já me conhece, já sabe como é que eu faço as coisas. Então, eu sempre pergunto se tem líder aí. Será que hoje tem líder aqui? Amém. Pô, tem bastante. Nas outras turmas tinha pouco, sabe? Depois cresceu.
gente pode dizer ironia do destino, porque o destino pra gente não existe, amém? Destino não existe, o destino é traçado, é aquilo que Deus traçou para a nossa vida. Agora, que ironia é Deus tirar Abraão de uma terra para levar para a terra que ele prometeu e essa mesma terra ser futuramente cativa por esse mesmo povo de onde saiu Abraão. Que ironia a gente vê essa terra ser conquistada por um povo de onde saiu Abraão, por um povo babilônico, que a gente vai ver depois, se eu der a matéria para vocês, né? Eu vou dando todo o contexto da história de Israel, vou dando livros históricos, aí a gente vai separando os livros da Bíblia de acordo com como eles são separados, históricos, proféticos, poéticos. A gente esmiuça mais um pouquinho isso, por isso que a gente não está falando de história por cima hoje. Depois você vai entrar mais profundo. Então, a gente vê Abraão saindo de Ur dos Caldeus e indo sobre, vou mostrar o mapa daqui a pouco, por uma terra até chegar onde Deus quer que ele chegue. Então, o contexto através do qual começa a narrativa da história não é outro senão a narrativa da vida dos patriarcas da Bíblia. Abraão, Isaac e Jacó, que teve seu nome modificado por Deus, segundo a Bíblia, passando a atender pelo nome de Israel, cujo significado é aquele que luta ao lado de Deus. Então Jacó passa a ser chamado Israel, que quer dizer aquele que luta ao lado de Deus. Então, se você não sabia, você pode marcar aí na sua apostila o significado de Israel. A partir de Gênesis, a gente vai ver esse registro de Abraão. A partir de Gênesis, no Pentateuco todo e nos outros livros da Bíblia, a gente vai ver o registro da história de Israel. Tem um livro chamado A História dos Hebreus, que é um livro grosso assim, não sei se vocês têm, se já puderam olhar. É realmente contando a história de Israel minuciosamente. É um livro muito bom. Mas além da Bíblia, além desse livro História dos Hebreus, registros da arqueologia também falavam da história de Israel. Às vezes a gente lê a Bíblia, né? Eu gosto de ler minha Bíblia aqui. Às vezes a gente lê a Bíblia romanticamente falando, vamos dizer assim. A gente lê a Bíblia romanticamente falando como se só existisse na Bíblia aquilo que é espiritual. O que é espiritual existe, é forte, é para nós, amém? Amém. É para toda a igreja, é para a gente desfrutar, é revelação, é coisa maravilhosa. Que eu não deixo de querer na minha vida um minuto sequer. Mas a Bíblia não é só isso. A Bíblia, ela tem todo um contexto. Vocês já estudaram bibliologia? Então, ela tem
vai ser destruída por um motivo ou outro, por falta de conhecimento, por falta de sabedoria nossa. A gente pode plantar uma semente numa terra que não é fértil, mas a semente que Deus planta jamais é destruída. O que tem dentro de você não pode ser destruído, porque foi Deus que plantou. Não foi homem. Então eu quero que você entenda que o que Deus plantou na tua vida não pode ser tirado. Porque Deus não permite
seu avô, e outro Arã, que foi o pai de seu sobrinho Ló. Arã faleceu ainda em Ur dos Caldeus. Cogita-se que saída de Terá, pai de Abraão, de Ur dos Caldeus, também tenha sido por causa da tristeza pela morte do filho. E se estabeleceu um acampamento, batizou o lugar com o nome de Arã, pai de Ló. Ali Terá permaneceu até a sua morte. Então a gente vê aqui, ó, a genealogia de Abraão, um pedacinho, né? Porque tem muito mais. Na genealogia de Abraão, aqui Terá, Abraão, Isaac e Jacó e Esaú.
Macpela. Né? Macpela. É a primeira terra que ele compra para fazer a sepultura da sua esposa. Que coisa engraçada, né? A primeira terra que um homem rico como ele compra é uma terra para usar como sepultura. E às vezes a gente fica tão preocupado em terra, né? Preocupado em ter coisas. Quando na realidade o que Deus quer que a gente se preocupe é com aquilo que Ele tem para nós. Eu gosto de trazer isso para a nossa vida, porque é importante a gente entender. Abraão não tinha preocupação de onde ele ia morar, embora Deus tinha prometido uma terra. Macpela, M-A-C-P-L-A. Já vai ir daqui a pouquinho. Então a gente fica preocupado com a terra, com adquirir coisas, né? Com ter coisas, quando Deus está preocupado com que a gente adquira aquilo que Ele tem para nós, para depois Ele nos dar as coisas. Não que Ele não tenha coisas, Abraão era rico, né? Abraão tinha muitos bens, tipo gado e outras coisas, mas ele não estava preocupado com isso. Ele estava preocupado em seguir aquilo que Deus queria para ele. Você imagina você sair da terra onde Deus te chama e você fazer um caminho. Tem ideia aí? Você fazer um caminho imenso até chegar à terra que Deus te prometeu e você não fica nessa terra. A princípio, você vem, Deus faz aqui nos carvalhais de Manre, né? E ele fica, ele monta a sua tenda, a fome na terra, ele vai para o Egito por causa da fome. Depois que a fome termina na terra, ele volta para os carvalhais de Manre. Era um cara que não era preso a nada. Você é preso em alguma coisa? Se você é preso em alguma coisa, pode soltar. Porque se você não soltar, Deus vai te fazer soltar. Por experiência própria. Quando a gente se prende a algo, Deus vai fazer a gente soltar aquilo. Enquanto a gente não soltar aquilo, a gente não está preparado para adquirir aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então, o líder que está aí dentro precisa ser solto de tudo. A líder que está aí dentro precisa ser solta de tudo. Olha o tanto que Abraão teve que andar para se soltar, para se desvencilhar dos deuses dos seus pais, da sua família e de tudo que era relacionado ao seu passado. Olha quanto Abraão teve que andar. Ele andou muito. Eu tenho que chegar no mapa para vocês verem. Aí, cachorro. Olha, essa linha vermelha que está ali, aqui é o Ur dos Caldeus. Aqui é o Carvalhais de Manre, Berseba. Tá? O Egito aqui embaixo. Então, Abraão anda isso tudo aqui, ó. Arã é lá em cima, ó. Aquela bolinha lá em cima. É Arã. Onde está a sombra do meu dedo. Arã está ali. Abraão sai com seu pai de Ur, vai para Arã, mora em Arã um tempo. Seu pai morre, porque tudo que te prende Deus tira, e não adianta, até o pai se não precisa. Meu Deus. Deus tira. O que te prende, Deus tira. Tira mesmo. Não tira? Experiências próprias aqui, ó. Tira mesmo. Deus tira tudo que te prende. Se o pai prender, se mãe prender, se filho prender, tira. Nada pode te prender. Porque Deus tira. Deus não quer nada no lugar dele. Amém, gente? Amém. Deus não pode ter nada no lugar dele. Abraão estava aprendendo a se desvencilhar de tudo. Esse é meu filho, tá, gente? Prazer aí, deu bem. E ele sabe que nada me prende. Nem filho, nunca me prendeu. Meu filho é um missionário
vamos dizer assim, né? Que aonde tinha, a gente fazia muito mutirão missionário na igreja que eu era. Eu trabalhava como discipulado e a gente fazia mutirão missionário e a gente tinha as aulas, depois ia fazer a prática em algum lugar. Então a gente já foi para São Paulo, já fomos para Espírito Santo, para Minas, aqui no Rio mesmo, Piraí. A gente andou por muitos lugares e ele agarrado na minha saia. Aonde a gente ia, ele estava atrás. Porque eu sempre falava para Deus, Senhor, no dia que o Senhor me der um filho, eu demorei 8 anos para ter um filho, mas eu falei para Deus, eu só quero um filho se for para a tua glória. Eu falo isso para ele até hoje. Se não for para a glória de Deus, não precisa nem me dar. Porque eu sou meio assim com Deus, tá, gente? Desculpa aí, mas é assim que eu sou com Deus. Eu falo com ele, não pode, eu não posso ter nada que me prenda. E você não pode ter nada que te prenda, porque senão Deus não vai se agradar no coração. Então, eu falava para Deus, se não for para ser para a tua glória, não precisa nem dar. Mas se o Senhor me der, que seja para a tua glória. Que Ele nunca me prenda de eu ter que ficar, achar que eu tenho que ficar em casa, deixar de ir ao culto porque é por causa de filho. Deixar de fazer aquilo que Deus quer por causa de filho, por causa de marido. Jamais. Então, Deus sabe do meu coração e conhece, e Ele sabe que a gente precisa se desvencilhar. Todas as vezes que Deus queria me dar alguma coisa, ou que não vou dizer Deus não. Vou dizer assim, toda vez que um homem queria me dar alguma coisa para fazer dentro da igreja, eu falava assim, tem que soltar alguma coisa. Porque se eu não soltar alguma coisa, eu vou me embolar e não vou dar tudo de mim. Já fiz várias coisas dentro da igreja. Não sei por que eu estou falando isso aqui, mas eu sei que vai servir para alguém. Já fiz muita coisa dentro da igreja. Já passei por muitos departamentos, na época eu era da Igreja Batista, muitos departamentos, muitas funções, trabalhei em muitas coisas. Mas eu sempre soube largar. Ó, eu vou pegar isso aqui, mas isso aqui eu tenho que largar, porque senão eu não vou dar conta. Porque senão não vai ser mais para a glória de Deus, eu vou estar fazendo de qualquer jeito. E eu não sei fazer as coisas de qualquer jeito. Para Deus não. Às vezes para mim eu até faço, mas para Deus eu não sei fazer. Então isso é a experiência de você andar e aprender com Deus que nada pode te prender. Abraão, quanto tempo você imagina? Eu não sei a quantidade de tempo, tá? Mas quanto tempo você imagina que Abraão levou de Ur até chegar lá nos Carvalhais de Mano? Não tinha avião, lembre-se disso, né? Não tinha carro, né? Não tinha helicóptero, só tinha talvez cavalo, né? Na maioria das vezes era a pé, porque tinha muito gado, não dá para andar com gado, né? Tem que ser devagar. Você imagina, andar com gado devagar, vai parando, né? Aí descansa, depois anda mais um pouquinho, monta, desmonta, monta, desmonta. Você imagina o tempo que Abraão levou. E às vezes a gente quer andar tão rápido, né? Às vezes a gente quer que Deus faça as coisas assim. Deus está falando, calma. Eu estou tirando de você aquilo que é de Ur dos Caldeus. Eu estou tirando da tua vida aquilo que ainda te prende. Calma. Tem paciência. Porque se eu te der a terra agora, você vai transformar a bênção em maldição. Então deixa eu tirar primeiro o que vem de Ur. Para depois chegar na terra, você está limpa, pronto para receber aquilo que eu tenho para você. Amém? E a chegar na terra e não se contaminar. Porque a terra também tinha seus ídolos. Canaã também tinha seus ídolos. E aí Abraão precisava estar limpo dos ídolos para quando chegar na terra não se contaminar com os ídolos de lá. E ter só Deus na vida dele. Então, quantos anos eu imagino, né, que ele deve ter andado para chegar até Berseba? Se desvencilhando de tudo, de família, e ainda levou atrás dele, que era Ló, né? E não devia também ter levado. Então, levou e acabou tendo briga, né? E depois se separaram. E Ló vai para Sodoma. Então, quantas coisas. Vai.
várias coisas, né? Vários gado, prata, ouro. As riquezas de Abraão. Imagem joia, né? Já falei de Agar, né? Que ele teve com Ismael, com Agar. E aí ele manda Agar embora junto com Ismael por causa da briga deles, né? De Sara com Agar. E aí os muçulmanos são a descendência de Ismael hoje. Por que tanta briga em Israel? Por que tanta briga entre árabes e israelitas? Porque lá atrás Abraão fez alguma coisa que não devia ter feito. Ele obedeceu o que não deveria, né? Obedeceu a pessoa errada. Ouviu a pessoa errada, né? Não que a esposa seja uma pessoa errada, mas naquele momento ela foi errada. Naquele momento ela falou algo e ele atendeu a sua esposa. Então, bendita a hora, né? Que ele fez isso. Fosse conveniente Também conveniente, pode ser. para ele. Também a gente fica pensando, né? O cara está cerca de 20 ou 25 anos esperando a promessa ser cumprida. E ele olha, Ela era gostosinha. É, Aí ele, pois é. ele olha para Agar. Olhou para Sara, olhou para Agar, olhou para o céu. A gente não pensou sabe. nada. A gente não sabe, mas não é isso que a gente faz. É verdade. A gente fala de Abraão, né? Mas não é isso que a gente faz. Exatamente. Deus faz uma promessa pra gente. Aí a gente olha, bom, eu acho que a promessa vem por aqui. É, não é verdade. Eu vou fazer desse jeito. A gente faz a mesma coisa. Deus está abrindo este caminho aqui. Esse é o caminho, esse é o lugar, essa é a hora. Eis que te digo, né? Eis que te digo. Eis que te digo. Esse é o varão, essa é a varoa que Deus prometeu. Esse é o lugar, esse é o trabalho, esse é que porta que Deus abriu. É essa, Deus me fez uma promessa, é essa a forma. É isso aí, ó. É isso aí que eu estou me mostrando. Será que é mesmo? Não é Deus. É Será lá. que é? Muitas vezes é laço, outras vezes é Deus. Mas cabe a nós discernir, amém? Eu profetizo discernimento para você. Glória a Deus. Que a gente precisa. Toda turma que eu vou, eu profetizo discernimento. Porque discernimento é a chave para você ir para o lugar certo, para fazer a coisa certa, para estar na direção de Deus. É o discernimento. E depois do discernimento vem a sabedoria. Porque não adianta você discernir e não fazer nada, não saber o que fazer com o discernimento, né? Você precisa ter sabedoria para agir dentro do discernimento que Deus te dá. Então, esse discernimento faltou em Abraão. Ele está um tempão esperando o filho da promessa e nada acontece. E aí vem Ismael. E de Ismael vem a briga toda até hoje. De Ismael vem tudo que a gente vê hoje de guerras, de rumores de guerras,
Mas isso também é bom, porque a gente aprende que não é porque a gente vacila que Deus nos joga por fora. Você está me lembrando uma coisa aqui? A minha mãe é uma mulher muito dura. Então ela, a vida toda, ela amaldiçoava os filhos. Meu Deus. Ela sempre tinha a palavra e ela colheu tudo aquilo que ela, todos os filhos tiveram por ela. Meu Deus. Que coisa triste. Mesma coisa, né? É muito difícil. É triste a gente ver isso. Mas ao mesmo tempo a gente vê a misericórdia de Deus. Hoje você está aqui porque é a misericórdia de Deus para a tua vida. Porque é assim. Deus, ele podia muito bem ter pego Abraão e feito assim: Abraão, você ouviu sua esposa, né? Então, você está fora da promessa, eu vou escolher outra. É isso? Tinha tanta gente naquela época que ele poderia ter escolhido. Mas ele não fez isso. Inclusive Jó, que era contemporâneo. Isso. Inclusive Jó. Mas ele não desistiu de Abraão. Amém, gente? Deus não desiste da gente. Deus não desiste. Deus diz: olha, eu ainda assim insisto em você. Eu ainda assim persisto na promessa que eu tenho para a tua vida. Porque é isso que Deus faz. Para Deus desistir de alguma coisa, olha, leva muitos anos. Leva muito, e a misericórdia de Deus, ela se renova todo dia. Né? Infelizmente, a gente vê a guerra hoje, mas também a guerra está no propósito de Deus. Mas olha só, essa guerra, essa situação já estava prevista por Deus. Com certeza. Era esperada por Deus. Tudo isso estava nos planos do Senhor. Eu, como historiadora, sei o fundamento dessa guerra. Com certeza. Tudo isso. Nada foge ao controle de Deus. Exatamente. Eu sempre digo isso. Nada foge. Às vezes a gente acha que Deus assim, Por que ele não está vendo? Ele está vendo, porque ele sabe. a gente acha às vezes assim, entre aspas, né? Deus fechou os olhos, foi dormir um pouquinho e aconteceu. Está tudo no plano de Deus. Ele sabe exatamente o que vai acontecer. E todos esses planos estão justamente para que haja aquilo que ele vai fazer. É doloroso ver você ver o cara que vai ter o pescoço cortado. É horrível. Muito ruim. Horrível. Mas, pô, a gente sabe. Principalmente quem estuda a fundo sabe. A gente sabe que faz parte do propósito. Né? E às vezes não precisa nem estudar muito fundo. A gente sabe que Deus está no controle de tudo. Né? A gente sabe que Deus dá para fazer tudo e Ele olha todas as coisas de cima. Ele não olha como a gente olha. Ele olha de cima, porque Ele tem um propósito na linha do tempo da gente. Na linha do tempo das pessoas, do reino, daquilo que Ele planejou. Então Ele sabe de tudo. Embora doa no coração dele, como ela falou, não dói só na gente, dói no coração de Deus. Embora doa no coração de Deus, mas Ele sabe que tudo isso tem propósito e no final a gente vai cantar, amém? Glória a Deus. A Bíblia diz que ele teria sido pai pela primeira vez aos 86 anos, tá? Que foi de Ismael. Depois, em 99 ou 100, né? Ele foi de Isaac. Tem que parar agora. Aos 99 anos, novamente, Deus aparece a Abrão e muda o nome para Abraão, pai de muitas nações, e também de Sara, que se chamava Sarai, né? Era Abrão e Sarai. O nome Sarai, para Sara, é explicado na Bíblia, em linha com a promessa do nascimento de um filho, pois Sarai teria o significado de minha princesa, tá? E Sara significa princesa de todos, que é a alusão à descendência que viria por meio de Isaac. O capítulo 21 de Gênesis diz que Abraão tornou-se pai de Isaac e que os conflitos entre Agar e Sara aumentaram. E ele foi obrigado a despedir a concubina com seu filho Ismael para o deserto. Mas a Bíblia diz que Deus amparou Agar e seu filho durante a peregrinação no deserto de Parã, porque havia prometido a Abraão. Gênesis 17, 20, né? Quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo e o multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes e dele farei uma grande nação, o atual povo árabe. Então, não é porque Deus
longe. Quando eles saíram da casa de Abraão, ele já era bem grandinho. E já tinha aprendido coisas sobre aquilo que Deus era na vida de Abraão. E ele pôde aprender e pôde fazer, embora depois o desvio veio. Por mais que tenha debochado, tal, debochado. Mais tarde, Deus pede a Isaac, seu filho, né? É aquilo que eu já falei. Não adianta, vou repetir, parece que Deus realmente está querendo falar isso hoje. Não adianta a gente querer se prender a nada, porque Deus vai tirar. Porque Abraão amou tanto a Isaac que esqueceu de levantar altares a Deus depois. Isaac tornou-se Deus de Abraão. Ele amou tanto que o período que ele teve com Isaac era só Isaac. Era só Isaac. Sabe aqueles pais assim, né? Era só Isaac, era só Isaac, era o Deus dele. E Deus falou assim, ó, me dá Isaac. E ele passou 3 dias andando, sabe por quê? Porque 3 dias ele precisava refletir quem era Isaac na vida dele. Isaac realmente era Isaac, que precisava ser sacrificado no coração de Abraão. Me dá teu filho. Ih, veio fresquinha essa. Muito mais do que Deus pedir o sacrifício Isaac, literalmente, ele precisava do sacrifício Isaac do coração. Era esse o verdadeiro sacrifício que Deus queria. Não era o imolar do filho, era o sacrifício do coração. Era a morte do cordeiro, né? Era a morte do Deus Isaac, era a morte daquilo que era no coração de Abraão, estava tomando o lugar de Deus. Então, tudo que te prende está tomando o lugar de Deus. E Deus sempre vai tirar. Sempre. Só que por um lado a gente é levado a entender de outra maneira, né? Porque Abraão tinha ciência de que Deus ressuscitaria o filho dele. Tanto é que dali nasceu o que a gente recebe como